Bom, primeiramente, bom dia. É bom ver como aqui na UFAC eu saí daqui também, do curso de História, e eu vejo algumas características de vocês que chamam vocês de bichos. Não se sintam bichos. É um termo que é utilizado aqui na UFAC comum em todos os cursos e que significa inexperiente, que significa uma pessoa que está buscando conhecimentos, e não o bicho propriamente dito. Tanto que esse é com X, bem falado do professor. Eu trabalho na área de museus há mais de 10 anos, atuo na área de museus. Tive o privilégio de participar de encontros, fóruns, justamente de debates sobre os museus. E aí a gente vai tentando desmistificar a questão museológica, da historiografia, da museologia. E aí a gente tenta criar alguns movimentos que buscam valorizar, que buscam acrescentar mais sentimento de pertencimento aos museus. Porque, quando se refere-se a museus, trata-se o quê? É coisa velha, que nem o professor comentou. É um local que só tem coisas velhas, que é passado, que não é importante. Porém, nós descobrimos que é totalmente o inverso. O nosso passado é tão importante quanto o nosso presente ou quanto o nosso futuro. Por quê? Através do passado, criamos mecanismos para não cometer os mesmos erros no futuro. E o que acontece é que a gente acaba cometendo os erros semelhantes ou até piores. Bom, 15ª Semana Nacional de Museus. Sou graduado em História pela Universidade Federal do Acre, sou da turma de 2014. Só que, antes de entrar no curso de História, já trabalhava na área de museus. Então, desde o meu ensino médio, participava das atividades aqui na UFAC, de palestras com o professor Gerson, professor Bento, professor Sávio Maia. Então, já tinha um pouquinho de história no meu sangue. E isso me ajudou muito na graduação. Próximo slide. Bom, o professor já tinha comentado sobre definição de museus. E aí eu trouxe essa definição, que é do ICOM, e que ela trata justamente o que se preza a representatividade do museu. Ou seja, é uma definição de 1956. Então, nesse período, a questão museológica estava ainda em ascensão. Então, nós temos: museu é um estabelecimento de caráter permanente, administrado para interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar, valorizar de diversas maneiras conjunto de elementos de valor cultural, coleções de objetos artísticos, históricos, científicos, técnicos, jardim botânicos, zoológicos, aquários. Ou seja, essa é a definição geral. Depois dessa definição, começou a vários segmentos dentro da questão museológica. Então, é museu de história natural, é museu de arte, é museu de arte moderna, é museu de arte na INF, é museu de língua portuguesa, aí criou os ecomuseus, museus a céu aberto, como o professor já tinha comentado, que são os sítios arqueológicos que têm um potencial histórico imenso e de turismo. Só que aqui no Acre a gente não consegue fomentar esse nível de entendimento que o museu ele consegue ser autossustentável, devido às parcerias, devido ao turismo. No Peru, todos os dias em Porto Maldonado, pousa 2 aeronaves com aproximadamente 250 a 300 passageiros. Essas 2 aeronaves vêm só de europeus e americanos e estrangeiros no geral. Dessa maneira, eles vão para Porto Maldonado, que tem a mesma selva que a nossa, a mesma floresta amazônica, a diferença é que tem um rio um pouco maior, mas eles vão só para conhecer uma reserva natural, que é o Parque Nacional do Manu, que tem um potencial turístico enorme. E por que o Acre não consegue fomentar esse mesmo segmento, que o Peru é tão próximo daqui, sendo que tem a mesma estrutura de floresta? Então, essas coisas que a gente não conseguiu elevar durante os anos. Em 2001, teve essa Assembleia Geral do ICOM, em Barcelona, e colocou um pouquinho mais de informação acerca de museus.
instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite. Com isso aqui, a gente abre mais um leque de atuação do museu. Então, ele passa a ser visto como um anexo da escola, ele passa a ser visto como um local de formação, de fruição e de conhecimento. Ele começa a criar mecanismos que fomentam o próprio museu e a própria história. Como eu vou falar sobre o Palácio Rio Branco, eu vou colocar algumas informações que é sobre tombamento, sobre o decreto de criação do museu, que a partir daí o palácio ficou institucionalizado. Próximo. Aqui nós temos o Estatuto de Museus. Esse estatuto é o que rege todos os museus a nível nacional. Foi implantado pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e o que fomenta todas as atividades referentes à Semana Nacional de Museus, à Primavera dos Museus e o Fórum Nacional de Museus, que vocês vão, a partir de agora, vão ouvir muito, porque o Gilsomar vai fazer essa parte de divulgação dessas atividades a nível nacional e dentro da UFAC, porque até então nós não tínhamos um museólogo. E, graças a Deus, a UFAC tem o prazer de ter agora o Gilsomar, e a gente vai fomentar várias e várias atividades envolvendo a questão museológica, porque é essencial. Estatuto dos Museus, Lei 11.904 de 2008. Percebemos com a lei nova. 2008, teve várias mudanças no cenário histórico, principalmente na área de museus. Foi implantado o IBRAM. O IBRAM era uma salinha ligado ao Instituto Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, e era dividido como departamento de museus. E, a partir de agora, não. Ele é criado como um instituto, com a finalidade de fomentar e capacitar as questões museológicas. Pelo Estatuto, temos: consideram-se museus, para os efeitos dessa lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza, cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ou seja, os museus eles têm que cumprir todo esse papel. E tem que ter um cadastro. O IBRAM solicita que todo espaço seja feito um cadastro para ser contabilizado como espaço museológico cadastrado. E, a partir daí, começar a participar de capacitações, de eventos, de ações dentro do Instituto. Os princípios fundamentais dos museus: valorização da dignidade humana, promoção da cidadania, o cumprimento da função social, a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental, a universalidade do acesso, o respeito e a valorização da diversidade cultural, e o intercâmbio institucional. O intercâmbio esse que a UFAC está fazendo, me convidando para participar de uma atividade. Em contrapartida, professores da universidade estão participando das atividades que eu estou realizando. A questão toda aqui é que fica a promoção da cidadania, que eu acho de extrema importância, e o cumprimento da função social. O museu ele tem que estar aberto, tem que ser laico, o acesso tem que ser o mais fácil possível. Então, as portas têm que estar sempre abertas para receber ou o aluno, ou o visitante, ou o pesquisador. Você tendo esse fluxo de pessoas, você consegue manter um espaço ativo. E esse espaço ativo, ele gera um sentimento que eu gosto muito de falar, que é o sentimento de pertencimento, porque você se sente inserido dentro do espaço. Então, quando você entra no laboratório de paleontologia, quando o professor está lá, ele fala sobre o assunto, ele fala com tanta propriedade que você olha assim para ele e diz: poxa, ele fala, chega a dar o brilho nos olhos. Isso ressalta muito a importância do espaço. Agora, a questão da função social propriamente dita é que o museu ele tem que estar aberto ao contraditório. Nós trabalhamos uma história oficial, que é a história do poder, que todo museu trabalha nessa linha. Se a história do poder tem a questão do contra, ou seja, tem os opositores que falam que a história A, B ou C não é a história que é propriamente dita,
que é a história D, E e F. É um outro segmento de história. Porém, se o museu não estiver aberto ao contraditório, aberto a receber as críticas, ele não consegue criar uma nova perspectiva da sua exposição. Ele vai ficar sempre com aquela exposição morta, cansada, e que a pessoa vai uma vez, vê aquela exposição, acha bacana, vai a segunda vez, o interesse já é outro, diz, não mudou nada. Por quê? É uma história permanente. Quando tem um contraditório, criam novas perspectivas e novos pontos de vista. E aí entra em contradição com a história oficial. E essa contradição é que faz o museu querer se reinventar, o museu querer mudar. Toda essa mudança é válida e necessária para que as discussões sejam acaloradas, para que essa influência do externo com o interno seja benéfica à sociedade. Porque o cidadão só se sente contemplado quando ele vai num espaço e diz, olha, essa parte aqui eu me senti inserido na história. Porém, nessa parte aqui não tem nada a ver comigo e nunca foi dessa forma. Se no museu está dizendo que é dessa forma, vários e vários anos contando a mesma história, a história acaba se difundindo e se perdendo. Por quê? Essa forma vai prevalecer. Essa forma prevalecendo, a outra história é omitida, a outra história é esquecida. E isso é que não pode ocorrer. Então, o debate museológico ele tem que estar sempre em pauta, sempre buscando novas fontes, novas intervenções. Isso ajuda muito no cotidiano para quem trabalha dentro do museu. Apesar da gente ter uma linha de exposição, uma linha linear. Então, ela não tem altos e baixos, ela não vai e volta. É uma linha que começa, tem o meio e tem o fim. Então, é uma exposição linear. Você consegue entrar, entender aquele período, vai para outra sala, entende outro período, mas não tem essa ida e vinda que a história proporciona. Então, o mesmo aspecto pode ter 3 ou 4 pontos de vista e considerar os mesmos pontos de vista de uma forma correta. Próximo. Bom, aqui é um decreto de tombamento do palácio. Quando a gente fala em museu, ele tem que ser institucionalizado, ele tem que ser criado e só é produzido através de normativas. Isso quando se trata de museus oficiais, que são mantidos pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo federal. Quando trata de coleções particulares, eu gosto de falar aqui porque o professor Dalmir Ferreira, que está aqui na plateia, tem uma coleção incrível de obras, tanto de arte, quanto de escultura, quanto de livros. E esse material dele, eu sou louco que seja musealizado. Por quê? Porque o professor sabe a importância das pessoas terem acesso a esse material, ter acesso a esses bens que são fonte de pesquisa. E esse acesso só vai ser possível se tiver uma estrutura. E aí, o particular dificilmente tem uma estrutura para manter um museu, porque gera muitos gastos. Ou seja, pessoal, manutenção, higienização, organização, reserva técnica e o espaço. Como é que o particular vai conseguir organizar tudo isso sem a ajuda do poder público? Alguns museus conseguem. Então, conseguem manter. Temos em São Paulo a Casa de Vidro, que é mantida por uma família de grande posse de São Paulo. Temos a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que é um museu particular, é praticamente um jardim a casa, é um museu magnífico, mas tem essas dificuldades. Os bens históricos têm que estarem acessíveis. Os bens museológicos têm que estarem acessíveis. Se não estão acessíveis, não estão fazendo o papel social, que é o principal do museu. Então, aqui nós temos o decreto, é o decreto 688, de março de 99. E aí inicia-se o primeiro processo de criação do museu, ou seja, o palácio foi tombado. Vocês vão ouvir muito essa palavra tombamento. Tem o tombamento de tombar, de degradar, que o professor Dalmir sabe muito bem essa outra ramificação dessa palavra, que é perder, que é não conseguir fomentar, que é você ter um espaço e ele ser destruído. E isso é o tombamento propriamente dito. Esse tombamento institucionaliza o ato.
Ou seja, temos um espaço que ele tem um potencial histórico de grande relevância para a sociedade. É um espaço que representa um ciclo, que representa um momento, que move uma ação e que a sociedade acha por bem preservar. Mas nem sempre o tombamento garante toda a estrutura. O tombamento, às vezes, é prejudicial. Nós tivemos aqui em Rio Branco, eu acho que está com 1 ano e meio, 2 anos, professor, a Casa da Florentina. Nós tombamos, estava em processo de tombamento da Casa da Florentina Esteves, que era uma professora, escritora, tem uns livros muito bons, por sinal. Foi feito todo o inventário, foi feita toda a catalogação, porém, teve um sinistro. Alguém foi lá de madrugada e tocou fogo na casa. E aí todo o processo de tombamento foi perdido. Por quê? Aí veio a questão. A gente pode reconstruir ou reproduzir da forma que a gente fez o inventário, mas não vai ser a mesma casa. A madeira que colocar lá não vai ter a mesma história da madeira original. As peças que vão ser colocadas à mostra, em exposição, não vão ser aquela mobília que foi utilizada, que foi usada por 30, 40, 50 anos. E com a finalidade de reconstruir uma coisa que não existe. Qual vai ser o conteúdo histórico dessa peça? Qual o valor? Tecnicamente nenhum. Vai ser uma casa nova com mobília nova, retratando o que era antigamente. Mas a história do móvel, que foi arrastado, que foi colocado livros, que foi pensado e utilizado naquele período, ele perdeu. A história se perdeu. Igualmente, nós perdemos a Fundação Garibaldi Brasil, com um sinistro de incêndio naquela questão das facções. Perdemos boa parte da nossa história. Como é que a gente vai recuperar? Impossível. Por quê? Livros, jornais, obras de arte. Como é que a gente vai solicitar para um pintor que fez uma arte vamos colocar uma pintura do Garibaldi Brasil, e pintou na década de 80, foi perdida. Como é que a gente vai chegar para a pessoa pintar de novo? Se é outro momento histórico, se é outro momento que ele vive atualmente. Então, a gente perde. Se perdendo, a gente deixa a história e a memória vagando no espaço. Isso é uma triste realidade e que a gente da área de museus, da área de história, discute muito, mas a gente não consegue avançar o necessário para conseguir êxito nas nossas ações. Então, esse aqui é o decreto. Então, tem a especificação do bem, situação, onde está locado, onde está situado, quais são as dimensões, por que tem que tombar, qual é a iniciativa de tombamento. Então, temos algumas ações aqui do Concultura, temos ações do Conselho de Patrimônio Histórico, a sociedade civil organizada. Essas pessoas é que são responsáveis para falar sobre o que deve ser tombado. Se tem relevância histórica, se não tem, qual é a finalidade, por que tem que tombar. Então, tudo entra no decreto e na Lei de Patrimônio Histórico, que é a Lei 1299 de 99. O próximo. Esse aqui é o decreto de criação do museu. Por incrível que pareça, o Palácio Rio Branco foi tombado em 99. Em 2002, teve o processo de revitalização, reformas e readequações, perdemos algumas características do prédio propriamente dita, por conta da montagem da exposição. E aí tem um decreto de criação do museu. Porém, o decreto foi expedido em 2008, e o museu já existia desde 2002. Então, a gente passou praticamente 6 anos de museu que não pode contar como museu. Ele passou 6 anos sem existir no papel. Então, a partir do decreto de criação, que é a lei de 2008, ele passa a ser um órgão de museu, ele passa a exercer as funções de museu, e aí ter todas as finalidades e características de atendimento ao público. Então, todas as ações dentro do espaço passam a ter outra normativa. Ela passa a ser chancelada pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, todas as nossas ações, levantamento de público, um fato muito importante que o professor mostrou aqui, é o quantitativo de visitantes. Isso é primordial para a gente, para conseguir recurso, para
pleitear qualquer reforma, para solicitar qualquer intervenção no espaço, é em cima da visitação. Ela é o norte que diz que, se o espaço está funcionando, a finalidade, o público que ele atinge. Então, a visitação ela é praticamente para isso, para sedimentar, para fomentar e informar, olha, ele existe e tem um público fixo. Pode ser de 1.000, pode ser de 2.000, pode ser de 500 pessoas, pode ser apenas de 50, mas ele tem um fluxo fixo. Então, esse controle de público é primordial dentro do espaço histórico, dentro do museu. Próximo. Aí aqui é só finalizando. O Museu do Palácio Rio Branco destina-se a preservar, divulgar, guardar, conservar peças artísticas e históricas, instrumentos, utensílios típicos, hábitos e costumes do povo acreano, inclusive das etnias indígenas que participaram da história da formação do Estado do Acre. Quando a gente lê esse artigo 2, a gente pensa que o palácio tem muitas peças. O palácio é cheio dessa história. Entretanto, o museu ele tem poucas peças, e o resto é painéis. E esses painéis eles não refletem tipicamente isso aqui. Eu estou falando assim, mas eu estou defendendo, estou jogando contra o patrimônio. Mas ele prega isso, porém não executa. E é isso que o tema da Semana de Museus está trabalhando. É contar a história que não é contada, mostrar a história que não é dita. A história silenciada, a história oculta. Então, quando a gente vê um museu oficial, um museu histórico oficial, pode ser qualquer um, do Acre ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul ou ao Nordeste. Todos os museus oficiais, eles têm o cunho, ou têm a finalidade de mostrar uma história oficial, que é a história que a maioria dos historiadores, dos doutores, dialoga contrário, porque é uma história que não é para ser mostrada, é uma história fictícia. Porém, se não fosse essa história oficial, se não fosse essa mostragem do poder, nós não teríamos nenhum museu. Porque, na medida que vêm os contrapontos, as oposições, não se surge nenhuma ação para fazer o contrário. Os professores ou doutores reclamam da história oficial, mas não conseguem êxito para fazer uma história real. Não existe museu que não conta a história oficial. Pode ser uma casa, pode ser uma sala-memória particular. Se for de um dono de engenho, se ele vai montar um museu de dono de engenho, que nem eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo, no interior de São Paulo, Sorocaba, é um hotel fazenda. O dono, ele era produtor de cana-de-açúcar, ainda tem a função de plantação de cana-de-açúcar, e aí decidiu montar a história da família. Só que ele trabalhava com mão de obra escrava. Quando ele foi montar o museu, ele criou o museu da parte da família, que veio da Europa, que tinha muitos móveis, que tinha acesso a bens, que não sei o quê. Mostrou toda a questão histórica da família, mas não falou em nenhum momento que a mão de obra que ele utilizava era escrava. Então, não importa qual seja o museu, ele sempre vai trabalhar a história oficial. Pode ser de um particular, pode ser de uma associação ou de uma instituição. Ele só vai mostrar o que é o oficial. Próximo. E aqui é o Palácio Rio Branco, histórias não contadas. A gente começa a entrar no tema da Semana de Museus. Quando a gente vê essa foto ela é da sala de entrada do palácio. Assim que você adentra na primeira sala, você vê esse painel. Ela retrata o palácio na fase de conclusão pelo governador Guilmar Santos. É o finalzinho da década de 40, quando o palácio foi concluído. Em cima ficava a residência oficial do governador, embaixo as secretarias, o secretariado do governador. Porém, o que chama mais atenção é a imponência do prédio perante a pessoa comum. Ou seja, as classes populares não tinham acesso ao espaço, que isso perdurou até o final da década de 90. As pessoas comuns não tinham acesso. Esse acesso era minimizado pela seguinte questão.
quando ia ter eventos, ia ter ações governamentais, históricas, de cunho social do governo, então eles chamavam as classes populares para fazer o volume. E vocês acham que tem muita diferença desse período para hoje? Vocês estão entrando agora na graduação? Eu acho que a gente mantém as mesmas ações. Então, nós trabalhamos da mesma forma. Sempre o imponente, o poder, abaixo a classe popular, ou as classes populares. E isso a gente tem desde a década de 40, e no Brasil, eu acho que desde a chegada da família real. Então, não mudou nada. A história se repete. Só mudam os atores. Próximo. Presenças e ausências. Como analisar e pensar as histórias contadas pelos museus? Narrativas historiográficas, museográficas, produzidas a partir de escolhas que geram ausências e esquecimentos ou não dito. Quando um museu é criado, ou até uma coleção particular, ele é pensado de uma forma bonita, de uma forma bacana, de uma forma linear, de uma forma agradável de dialogar. Quando a gente joga essa questão de dialogar, nós estamos falando da história do poder. E quando é tratado dessa forma, uma simples fotografia ela tem duas linhas. Uma fotografia tirada com a presença do presidente, do ministro, de uma personalidade. Hoje, se publicar uma foto de hoje, vai estar eu palestrando, professor Jonas. E se tirar uma foto daqui para aí, para o lado de vocês, vai estar vocês. O que vocês acham que vai estar descrito historicamente na foto, na fotografia? Tem alguma ideia? O que vai estar mais ou menos escrito é o seguinte: palestra do professor Jonas na UFAC. Ponto. 18 hoje, né? 18 de maio de 2017. Ponto. Foto de vocês, estudantes do curso de História, estudantes do curso de Geografia, de Ciências Sociais. Não vai estar identificado vocês. A personalidade, sim. Então, essa é uma diferença entre o dito e o não dito. Para a minha palestra acontecer, a do professor Jonas, precisa de vocês. Se não tiver vocês, não tem palestra. Mas quando vamos passar para a identificação historicamente falando, o importante é eu e o professor Jonas. Simples assim. Então, a história não muda. Pode ser do Império Romano, pode ser do período nazista. Hitler estava com 100 oficiais que estavam na frente do fronte, mas só é identificado um, o principal. Esse é o dito. O não dito são vocês, são as histórias silenciadas. Isso é o que a gente busca. Isso é o que a gente encontra nos museus. A composição tradicional do museu e seus objetos representativos da memória das classes dominantes e suas lacunas do esquecimento das classes populares. Quando nós jogamos nesse quesito, sempre vai estar em enfoque esse aqui, e vocês, os populares, as classes populares, vão estar como pano de fundo. Vão estar servindo de alicerce, de base, de escada, para essa parte aqui. E isso vocês vão encontrar muito. Podem ir, eu vou falar, mas, enfim. O Museu Universitário. Vocês acham qual vai ser o caráter da exposição do Museu Universitário? Alguém se prontifica? Sim, a história da universidade. Mas essa história vai contemplar quem? O que vocês acham? O reitor que vai estar no período? Vai ser a comissão que vai montar o museu? Qual vai ser a história montada? Qual vai ser a história exposta? Será que vai ser a história de vocês que estão entrando esse ano? Para dizer, em 2017 entrou os alunos que foram tiraram nota máxima no ENAD do ano seguinte. Será que vai ser mostrada essa? Essas são as questões quando trabalhamos a área de museus. Como expor uma história
sem deixar de lado a outra. E isso a gente vai criando vários problemas que, quando a gente senta para pensar, tu não consegue um meio termo. E tu acaba indo para a história tradicional. Isso é que vai implicando, isso que vai dificultando as relações de poder, classes populares. As classes populares querem ascensão, o poder quer manter inerte, o poder quer se manter em cima. Então, isso a gente vai criando algumas lacunas que não conseguem fechar. Próximo, por favor. Essa aqui é uma foto que tem no mostruário do Palácio. É o lançamento da pedra fundamental. E o seguinte, quais são as informações históricas que vocês acham que tem sobre essa foto? Quem são os representantes dessa história? O que vocês acham que está representando escrito sobre a informação dessa foto? Porque as fotos é um potencial historiográfico imenso. Porém, ela é produzida, geralmente, por fotógrafos oficiais. E a informação datada nela segue a informação oficial. Essa informação oficial ela é tratada de uma forma mais simples. Não importa quem esteja na foto, não importa quem esteja participando. O que importa é que o governador está. Essa é a situação. É o lançamento da pedra fundamental do palácio. A partir daqui, o palácio ganhou vida. A partir daqui, chegou a modernidade em Rio Branco. Acabou as construções de madeira, acabou as coberturas de palha, de zinco. Agora não, são telhas de barro. É o tijolo, é o cimento, é o ferro. Ou seja, na década de 30, a modernidade, chegando no interior da Amazônia, propriamente dito, no Acre. Próximo slide. Os operários anônimos. Esses sim. Esses eles têm um papel fundamental do lançamento daquela pedra fundamental. Esses operários anônimos eram funcionários públicos da Guarda Civil, da Guarda Territorial, e que, num período de folga, trabalhavam na construção do palácio. Não só do palácio, mas de outras instituições. Ajudaram, inclusive, a fazer o bairro, que eu brinco até, o bairro governamental, que o professor Dalmi tinha um ateliê lá, que é o IPASE, que era onde ficavam os secretários ou os ajudantes do governador. Era um bairro praticamente do secretariado, que fica no centro de Rio Branco. E tem o padrão das casas, segue o mesmo padrão, o mesmo tamanho, a mesma metragem dos terrenos e a mesma arquitetura. Então, é um bairro modelo. Eu acho que foi o primeiro bairro, o primeiro conjunto organizado de Rio Branco, onde tinha-se um padrão a ser seguido. E esse padrão, quem define, é o poder. Então, esses aqui são os operários. Próximo. Agora, como ela é identificada? Homens trabalhando, eu deixei em vermelho para dar o destaque mesmo, tá? Homens trabalhando no preenchimento de uma das lajes do Palácio Rio Branco, década de 20. Ou seja, aqueles anônimos não tinham nomes, não eram funcionários, não estavam participando de uma ação de grande valor, de um momento de mudança no Estado, e essa é a informação que vai na fotografia. Esses anônimos, a gente esquece, porque o importante é o lançamento da pedra fundamental. Esses anônimos, eles ficam anônimos e permanecem anônimos, porque a história não procura ou a história não faz o trabalho de reconhecer esses anônimos. E hoje é praticamente impossível fazer essa pesquisa, porque já são praticamente 87 anos, mais ou menos. Então, como você vai achar esses descendentes? Então, a história vai se perdendo com o passar dos anos, porque não tem a questão da pesquisa, de achar as fontes, de checar, de procurar, de investigar. E esse, eu acho que é o trabalho do historiador, ou dos graduados em História. Próximo. Essa é outra foto. Nas escadarias do Palácio Rio Branco,
Percebemos que são todas mulheres. Então, geralmente, a história é contada por uma classe machista. Ela tem um cunho machista, ela tem um cunho conservador. E ela é feita por homens. Então, em nenhum momento, ela vai dialogar com as mulheres. Ou dialoga de uma forma subalterna. Eu dialogo aqui, mas as mulheres aparecem, mas de um outro viés, de uma outra forma. Apesar de que tivemos avanços, o movimento feminista é ativo, inclusive aqui dentro da UFAC. Vocês vão ver muito esse movimento em algumas ocasiões aqui. Mas ainda é uma história oculta, uma história omissa. Temos o trabalho da professora doutora Tereza, muito bom sobre as mulheres. Porém, quais são os outros trabalhos que focam a mulher? Se procurar aqui na UFAC, são poucos. Então, a pesquisa é mínima, porque nós vivemos ainda numa era machista e que, por mais que a mulher tente a ascensão, ela sempre vai ser menosprezada. Isso é um fato. E que eu gostaria muito que fosse inverso. Por que a mulher não pode ganhar mais do que o homem? Por que a mulher não pode ter os mesmos direitos de um homem? Mas aí, quando vem essa briga de gênero, fica tão acirrada que a mulher, por ser mais frágil, e a história ajuda a manter dessa forma, ela acaba sendo colocada de lado ou de uma outra forma. Ela é exposta de uma forma menos expositiva. Então, aqui uma foto, praticamente, das mulheres. E aí, próximo slide, por favor. Olha só como ela é identificada pela historiografia. Grupo de mulheres na escadaria lateral do Palácio Rio Branco, década de 50. Esse grupo de mulheres poderia ser de uma associação, poderia ser de educadoras, poderia ser de pessoas que trabalhavam no campo ou no corte da borracha, poderiam ser todas professoras. Professoras na década de 50 era artigo de luxo. Por quê? A educação aqui ainda estava caminhando. Apesar de, na década de 40, a gente ter uma elevação da quantidade de escolas. Foram criados vários grupos escolares, com um padrão interessante de arquitetura. Então, foi criado aqui em Rio Branco, Chapuri, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira. Porém, o único que não existe é aqui em Rio Branco, que hoje é o local da biblioteca pública. Se você for em Chapuri, você vai ver a Escola Divina Providência, né, professor? Que é do Guiomar, do período do Guiomar. Você vai ver uma escola com arquitetura bem moderna. Se você for em Sena Madureira, vai ver o mesmo padrão. E se for em Cruzeiro do Sul, o mesmo padrão. Porém, Rio Branco não tem. E é a capital do estado. Essa história foi omissa. Ele foi derrubado para construir uma biblioteca. Depois de construir a biblioteca, foi derrubado de novo para construir uma nova biblioteca. Essa história desse período, a gente perdeu. Igualmente, a gente perdeu os vestígios da Revolução Acreana em Porto Acre, porque um prefeito da época, ou subprefeito, que Porto Acre era subprefeitura de Rio Branco, queria fazer uma atividade em Porto Acre, e aí queria um local amplo. E não tinha. Tinha o local das trincheiras da Revolução Acreana, que na década de 80 ainda estavam, 80 e início de 90 ainda estavam em boas condições. Não, passa o trator, vamos aterrar, que fica um local ótimo para a gente fazer atividade. Ou seja, nós mesmos destruímos a nossa história. Quando nos calamos e quando não nos movimentamos para fazer algo diferente. Então, essa é a informação da foto. Nós não sabemos mais nada sobre as mulheres. Próximo. Agora, essa foto é bem interessante. Temos o governador Joaquim Macedo, aqui à direita de vocês, e atrás são os omissos. Quando vai para a identificação da fotografia, os omissos lá atrás, que são utilizados, como eu falei, para fazer escada, para a seção, eles não aparecem nas identificações. Próximo slide. Olha só como é feita a identificação.
Diversos senhores no interior do Palácio Rio Branco. Até a nomenclatura é legal. Diversos senhores no interior do Palácio Rio Branco. Entre eles, um. Governador Francisco Joaquim Macedo e Fernando Rego. Fernando Rego eu não consegui identificar qual era a função dele na época. Engenheiro? Então, dos diversos senhores, qual é o importante? O segundo, mais importante, Fernando Rego, que não deixa mais informações. Ele é importante, porém, é deixado de fora. Por quê? Fernando Rego. Quem é Fernando Rego? Então, tipo aquela brincadeirinha do... Meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, e ele gosta muito de assistir o Olaf, né? Que é da... Caramba. Da Frozen. Aí ele gosta muito quando o Olaf disse: quem é Hans? Quem é esse Hans? Aí ele disse: papai, quem é Hans? Eu digo: meu filho, é o que vai ficar com a princesa. Desse mesmo jeito. Quem é esse Rego? Quem é esse Fernando? A história omite. A história não procura. Não necessariamente a história, mas quem faz as identificações. Se nós omitimos, ela passa a não existir. Só passa a existir Francisco Joaquim Macedo. Próximo. Falta o Macedo. As formas como são realizadas as informações históricas acerca das autoridades dos anônimos. Como nós vimos, elas são feitas de duas formas. Elevando quem está no poder e subtraindo ou omitindo ou deixando no segundo plano os demais, os diversos senhores, as mulheres, os operários. A gente vai omitindo até chegar a um ponto que ele deixa de existir. E isso é o que nós não podemos fazer. Quando deixa de existir, deixa de fazer história. Se a história não existe, não tem para que fazer museu. Se o museu é uma sedimentação ou uma afirmação do potencial histórico. Então, nós não podemos deixar omitir, nós não podemos deixar sumir o não dito, que é esse movimento das classes populares e que vão se perdendo com o passar dos anos. As histórias são construídas nas relações de poder e possuem múltiplas identidades, sendo possíveis de controvérsias e de diferentes versões. Essa é a parte legal. O museu ele tem que estar aberto para o contraditório, ele tem que receber críticas, porque através das críticas é que ele vai conseguir mudar, ele vai conseguir criar uma nova maneira de se expor. O papel principal do historiador é jogar pedra. Ele tem que jogar pedra, ele tem que ser instigado. Se o museu não receber as pedradas, ele não tem como se atualizar, ele não tem como se reinventar. E esse papel de troca de informações é necessário. Só que eu não posso só jogar pedra. Eu tenho que fundamentar a minha pedra. A minha pedrada tem que ser boa. Eu tenho que acertar de uma forma correta. Eu não posso simplesmente chegar e dizer: não presta a história oficial, é tudo mentira. Tá, mas cadê minha fundamentação? Eu preciso que minha pedrada vá com todas as informações necessárias para onde ela chega lá e diz: pô, necessariamente ele está certo, porque está com a base teórica e a fundamentação. Então, não pode dar somente a pedrada. Eu aceito a pedrada se ela vier com a fundamentação. Então, aqui tem algumas discussões, principalmente sobre o meu espaço. Eu recebo várias críticas. E essas críticas, quando vêm com fundamentação, eu aceito. Eu discuto muito com o professor Dalmi Ferreira. A gente tem uns diálogos muito bons, geralmente regado a um bom vinho. E uns queijos, umas especiarias. Eu adoro o ateliê dele. A gente discute, ele sabe que eu sou governo, e eu sei que ele é a pedrada. Ele é a pedra. Mas quando a gente discute, geralmente a gente se entende. Então, eu sei o que ele fala porque ele vem com a fundamentação. E ele entende o que eu falo porque ele sabe que eu sou governo. Então, essas são as relações. Mas muita coisa que eu aprendo com ele, eu tento colocar em prática. Essa abertura, essa discussão. Eu não sei se fosse outro coordenador, estaria falando a mesma coisa. Eu não sei se fosse outro museu convidado, estaria proposto a falar o que eu estou falando aqui.
Justamente por isso, eu estou aberto ao contraditório. Se os nossos espaços de memória não estiverem abertos ao contraditório, vão ser espaços onde só vai ter a história do não dito. Vai ter só a história omissa. Quando eu abro para o contraditório e recebo a pedrada fundamentada, pode ser de qualquer um de vocês. Eu tenho que receber a pedrada, identificar onde estão os erros e aí poder fundamentar minha mudança. Então, é praticamente mais ou menos essa linha de raciocínio dentro do espaço que eu trabalho. Eu sou a vidraça, estou sempre propenso a receber a pedrada. Pode passar. Aqui é mais uma foto. Geralmente as fotos vêm em destaque o principal e os omissos. Vocês sabem quem são os omissos, né? Próximo. Visita do governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Terno claro, ainda coloca a identificação, terno claro. Que é pra, ou seja, o Guilmar Santos, nesse momento, esqueceu. Não, o governador de terno claro. Juntamente com o governador José Guilmar Santos, terno escuro. Subindo a escadaria do Palácio Rio Branco, década de 40. Essa é a informação. Cadê o resto? Quem são os outros? Qual era a sociedade daquele momento? Eram estudantes? Eram os seringueiros? Eram os ribeirinhos? Quem eram? Omisso. Nesse contexto, não importa o fato ou o acontecimento, mas sim quem estava envolvido no ato. As informações são produzidas de acordo com o interesse de um poder ou liderança, abstraindo todas as ações. Ou seja, eu não quero saber quem estava ali. O de terno branco é um governador e o de terno escuro é outro. Essa é a história. Próximo. A própria história se encarrega de apagar os fatos e os acontecimentos históricos dos anônimos e dos desconhecidos. Passam a ter pouca importância em vista do acontecimento. A visita foi um ponto, mas o acontecimento era o que estava de terno claro e o que estava de terno escuro. O resto, é o omisso. Próximo. Essa aqui é outra foto. A própria classes populares, elas fazem a omissão também. Não é só o poder. As classes populares se omitem. Essa aqui é uma foto da década de 70, que é referente ao empate, que se encontra em exposição no Palácio Rio Branco. E aí? São todos seringueiros. São todos contra as derrubadas ou a invasão do seringal pela agropecuária. Mas, no entanto, a foto tem outra descrição. Próximo. Mutirão contra a jagunçada. Ponto. Empate que aconteceu na estrada de Boca do Acre em setembro de 79, fotografada pelo ex-seringueiro José Maria Barbosa, um dos heróis contra o desmatamento da floresta acreana. Tinha quantos ali? A quantidade de seringueiros que estavam propensos a receber um tiro ou serem assassinados? Vários. Porém, parecia que só tinha um. Ex-seringueiro José Maria Barbosa. O que fez a foto. A própria classe popular se encarrega de omitir a mesma classe popular. Essa é a história não dita. Essa é a dialogação da Semana de Museus. Se ele é seringueiro igual aos outros, ele poderia elencar todos. Por quê? Porque ele conhecia. Se não conhecia, alguém próximo conhecia. Mas por que eu identifico só um? Porque é minha história. Eu quero ser lembrado por essa foto. Isso que é o meio crucial da omissão. Eu mesmo posso omitir vocês. A minha história tem que ser mais importante que a de vocês. E essa é uma coisa que vocês vão encontrar muito. E sempre vai existir. Não adianta brigar, não adianta discutir. Sempre vai existir essas ações. Quando as abordagens são feitas referente a movimentos de classe, elas são colocadas sempre em segundo plano, onde o importante não é o coletivo, defendido pelas classes populares, mas sim um único agente que realiza o feito. José Maria Barbosa. Esse é o agente que está fazendo toda aquela movimentação da foto. Próximo? Está acabando já. O museu é um espaço de valorização, legitimação e inclusão sociocultural, que, ao mesmo tempo que realiza a integração da história, através das suas exposições,
produz vozes, cria personagens e mostra a soberania do poder ao mesmo tempo que discrimina. Aquela questão, eu mostro um, faço a omissão dos demais. Entretanto, quando são realizados o diálogo entre as vozes silenciadas e a história mostrada, preconceitos são confrontados e outras narrativas históricas são levantadas. Essa discussão que nós estamos fazendo começa a interferir no meu espaço, começa a interferir no entendimento que eu tenho de exposição e na relação da história com o público. Quando tem essa pedrada, que eu comentei para vocês, gera esse movimento, que são das discussões, das exceções, das mudanças, das reações adversas sobre a exposição. Próximo. Já, acabou. Bom. Obrigado, agradeço muito o Gilcimar por ter feito o convite. E, assim, é um pouquinho do que é o museu. Eu trouxe alguns fragmentos, porém o museu tem várias outras salas de exposição. Como não ia dar para falar tudo, e eu estava com medo de acabar e de falar e ficar muito tempo, eu acabei me estendendo um pouquinho mais. Mas espero que tenham gostado e que o museu sempre está aberto ao contraditório. Obrigado.